Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O terror se apossou de todos e uns aos outros diziam: Que é isto? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e estes saem logo? Lucas 4:36. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 199. Meta do dia: exercitar a responsabilidade quando chamado a decidir sobre alguma questão, situação ou problema. Sugestão para a prece: prece de amor e gratidão a Deus. Graças a Deus. Como é bom, Jesus, estar contigo. Como é bom sentir a tua presença. Que consigamos, Jesus, no dia de hoje, desenvolver ações que nos afinizam contigo. Queremos agradecer pelo novo dia, agradecer pela noite que descansou o nosso corpo físico, pela cama, pelo colchão. Quantos irmãos não têm onde abrigar o seu corpo físico? Queremos agradecer, Jesus, pelo sol, pela chuva. Queremos agradecer pelos animais, pela brisa mansa. Queremos agradecer pela vegetação, pelas plantas, pelas flores. Agradecemos, Jesus, pelas nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, por todos aqueles que fazem parte da nossa existência. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. É um dia exclusivo de dedicação, desde agora cedo, nós buscarmos sintonizar com Jesus, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar na alimentação, para que a alimentação seja uma alimentação equilibrada, sem excessos de carne, sem excesso de tempero. Também cuidar nos pensamentos, evitar contendas, discussões, brigas que vão tumultuar a nossa harmonia. Evitar a bebida alcoólica, o cigarro, a droga, a viciação do sexo. Então, sempre procurarmos estar com Jesus, tá bom? Então, vamos cuidar hoje pegar esse zelo, né? Ter o zelo mesmo de cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso corpo espiritual, para que a gente possa cada dia mais estar ligado a Jesus, tá bom? Meus amigos, então hoje às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita. Sempre lembramos aos amigos que nos dias de terça e de quarta-feira, nós fechamos o portão da casa espírita 7:55. Então, o que a gente sempre pede aos amigos é para chegar mais cedo, tá bom? 7 horas nós já estamos na casa espírita. Então, pode vir mais cedo, conversar, às vezes, devido à correria ali do ambiente, a gente não tem tempo para conversar. Vamos aproveitar, às vezes, trocar uma palavrinha, tirar umas dúvidas, tá bom? Esse é o momento.
E também é um momento de cantar, momento da alegria cristã. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Portanto, esta alegria se completou em mim. É necessário ele crescer e eu diminuir. Evangelho de João, capítulo 3º, versículo 29 a 30. Na propaganda eficaz. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente deseja estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 76, e também na obra Cartas do Coração, da editora LAC, capítulo Na Propaganda Eficaz. Meus amigos, João, ele é debatido aqui com seus discípulos porque alguém começa a fazer um trabalho
parecido com o trabalho que João encontra-se a fazer. Então, eles começam a conversar com João, e João diz que ele é o Messias que deveria vir. Então, o Messias já se encontra no meio de nós. E ele diz: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, João ele veio para abrir as porteiras do caminho, né? Veio abrir, organizar a estrada, preparar os corações para que Jesus viesse. E assim, meus amigos, nós que somos trabalhadores da casa espírita, nós que trabalhamos na mediunidade, nós que trabalhamos na evangelização, na escola de estudos espíritas, nós temos esse compromisso parecido com o de João Batista, que é de abrir os corações e as mentes para Jesus. Não para fazer umas pessoas fanáticas, beatas, mas é de construir nos corações a verdadeira fé, a fé raciocinada, a fé equilibrada, sentida, presenciada por Jesus. Para que a gente saia daqueles discursos que às vezes arrebatam pessoas, mas 2 dias, 3 dias depois acabou. Então, o discurso nosso tem que estar junto com a nossa vivência. Aí você pode dizer, mas José, então a gente não vai conseguir nunca. Realmente, nós vamos demorar, porque ainda nós temos muita ruindade no nosso coração. Nós somos maledicentes, nós somos orgulhosos. Até onde a gente estudava na casa espírita, como entender ser pobre de espírito, né? Então, o pobre de espírito é aquele irmão que é humilde, não humilde por ser pobre, por não ter recursos financeiros. Então, a gente distorce os ensinos de Jesus. O pobre de espírito é a pessoa humilde, a pessoa que já aprendeu a desvencilhar-se do orgulho. Porque podemos ter pessoas ricas, endinheiradas, que são pessoas humildes. Já desenvolve a virtude da humildade. Não são orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Mas há outros que não têm onde morar, que são orgulhosos. Mesmo levando chicotada da vida, percebendo que está sem um ambiente próprio para morar, para ter alimento, ainda assim não trabalharam no seu íntimo o orgulho. Ou seja, o orgulho está crescente ali dentro, né? São pessoas irritadiças, são pessoas arrogantes, e então isso não é ser pobre de espírito. Por isso que nós temos que trabalhar, sair das discussões que vão polemizar. Por que que a gente vai ficar entrando em discussões que vão trazer transtorno? Transtorno vibratório, transtorno magnético, vai trazer preocupações do nosso espírito, deixar a gente sem descansar direito, sem dormir, irritado. Então, não podemos entrar nessa vibração. Existem alguns vídeos de algumas pessoas que estão discutindo isso ou aquilo, mas se você vai assistir aquilo ali e isso vai te deixar irritado, então não há. Para que você vai ficar vendo isso, né? Discussões intempestivas, que só quer alimentar discutidor, quer ganhar no grito, né? E se a pessoa não consegue argumentar, ela grita, ela ofende. Então, isso tudo revela a nossa fraqueza espiritual. Por isso que é importante nós nos alegrar, como diz João Batista, nos alegrar com a presença do esposo. Mesmo a gente não vendo o esposo, mas ouvindo a sua mensagem, devemos ficar felizes, porque o esposo está perto. Só de ouvir a voz, só de ouvir a mensagem, nós já nos alegramos.
com o Evangelho de Jesus. Então, esta mensagem que o Emmanuel traz para nós, ela mostra esse significativo de amor. A propaganda. Qual que é a propaganda do Evangelho de Jesus? Por exemplo, a gente às vezes fala assim, seria muito fácil para nós, entre aspas, vamos dizer esse fácil, falar que nós estamos dando comunicações espíritas em nossa casa espírita, fazendo psicografia. Aí a gente arranja uns médios embusteiros que vão falsificar, a gente traz aqueles médios e os médios ficam dando incorporações todo mentirosas e vamos passando para as pessoas para nossa casa espírita ter mais gente. Está errado. Estamos indo contra o Evangelho de Jesus. Então a gente está criando uma estrutura mentirosa, é, endeusando o médium, né? Favorecendo, endeusando a casa espírita. Não, porque quem nós temos que trabalhar é o Evangelho de Jesus. Mesmo que seja uma pessoa que vá na casa espírita, fiquemos felizes por aquela pessoa estar ali. Chico Xavier, só para a gente já concluir a nossa fala, no início do exercício da mediunidade dele, ele ficou mais de anos sozinho na casa espírita, só ele, fisicamente. E um dia ele ficou pensando: eu acho que eu vou abandonar e tal, não vem ninguém. Aí o Emmanuel falou assim: estuda o Evangelho de Jesus com a gente, Chico, nós estamos aqui. Então, o que que aconteceu? A mediunidade do Chico foi sendo ampliada, foi sendo organizada, estruturada. Ele começou a organizar a parte de vidência, a parte da fala, a psicografia. Então, ele foi ali se preparando para esse momento. Então, às vezes eu fico pensando no nosso caso, né? Não só no nosso caso, mas se nós formos verificar, no IBGE de 2010, não sei agora como é que estão as informações, mas no de 2010, em Alta Floresta, nós tínhamos 300 pessoas que se diziam espírita. Hoje nós temos, aqui em Alta Floresta, 4 grupos espíritas. Nós temos na nossa casa os Amigos da Paz, que está dentro da estrutura do movimento Concafras. Aí temos o Francisco de Assis, que fica mais no centro da cidade, que também absorveu algumas questões do movimento Concafras. Nós temos o centro Amor e Caridade, que fica no bairro Bom Jesus, que ele segue a Federação Espírita. Nós temos Seara de Jesus, que fica na Cidade Alta, na Grande Cidade Alta, no bairro Bom Pastor, que é um centro mais autônomo com tendência ao regramento da federação. Então, nós temos 4 centros. Se a gente pegar e contar quantas pessoas que vão lá, não vão dar, nem se contar os 4 centros espíritas, não vai dar nem 100 pessoas, né? Então, a gente vê a dificuldade nossa ainda de compreender o Evangelho de Jesus. E a dificuldade nossa, enquanto trabalhadores, como médiuns da casa espírita, também de viver o Evangelho. Porque conforme a gente vai vivendo mais, a gente vai mostrando pela nossa prática, pelo nosso dia a dia, a vivência do Evangelho de Jesus no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de diversão, e nos ambientes domésticos. Então, as pessoas começam a conhecer a gente pelo que a gente faz. E aí pode até ser no futuro que a gente tenha mais gente chegando em nossas casas espíritas. Mas é importante a gente ver os gatos pingados que a gente recebe, a alegria no coração desses irmãos, né? Pessoas que vêm buscar o tratamento espiritual. Falei que ia terminar e estou delongando, mas a gente vê assim as pessoas que chegam na segunda-feira para triagem, pessoas muito dolorosas, sofridas, né, num processo de angústia, pessoas que tentaram ou que têm ideações suicidas, né? Pessoas que estão vitimadas das drogas, da bebida alcoólica,
Pessoas que passaram por todo tipo de profissional médico, fez todo quanto foi tipo de exames e não consegue andar, não consegue movimentar-se. E começa o tratamento e você vai vendo que mesmo que seja o tratamento intercessório, que aí demanda a fé profunda de quem está fazendo, se é filho, se é o companheiro ou a companheira, né? Ou um amigo. Quantos amigos falam assim, não, eu quero fazer o tratamento intercessório para um amigo meu que está doente, está sofrendo, está deprimido. E a gente começa a ver, no decorrer da semana, como que as pessoas vão se melhorando, vão iluminando os seus olhos, né? A sua face, o sorriso, a alegria. Por quê? Porque nós vamos entendendo mais, com mais profundidade, o Evangelho de Jesus. A casa espírita não é um lugar milagreiro, e você vai chegar lá e os médios como uma fada madrinha com sua varinha de condom e vai fazer o milagre acontecer. Não, o milagre é uma construção. Começa na transformação íntima do nosso ser. Eu lembro uma vez, já contei aqui, que eu atendi uma senhora de uma outra religião, a gente não. Sempre quem. Há muita gente que vai lá de diversos tipos de religião, mas a gente não fala. E ela chorou bastante, eu atendi, acolhi a pessoa. Aí, quando foi na terça-feira, ela retornou e falou assim: José, aquela mulher que veio aqui ontem não existe mais. Então, ela voltou radiante. Ela tirou um peso que a oprimia. E quantas vezes, meus amigos, nós, como médiuns, como ou pastores ou padres, nós oprimimos os seguidores de Jesus, colocando um peso que nem nós conseguimos carregar de pecado, de inferno, de demônio. A gente cria uma estrutura que mata as pessoas. O evangelho de Jesus não é para matar as pessoas, não é para oprimir as pessoas. O Evangelho de Jesus é para fazer isso que o João está falando aqui. É de ficar feliz por ouvir a voz do esposo. Ou seja, de saber que Jesus está conosco todos os dias. Então, isso aqui nos dá alegria de falar de Jesus. Então, é a vivência, a modificação, né? Então, eu sempre tenho aqui do meu lado a Bíblia, né? Eu uso a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas eu tenho as outras Bíblias aqui, eu sempre faço comparações com as traduções. Não sou biblista, mas assim, eu gosto de estudar. Meus amigos, vamos fazer prece e vamos nos manter firmes no Evangelho de Jesus. Peço desculpa aos amigos por ter delongado muito, mas vamos orar. Bondoso Jesus, colocamos mais uma vez em tuas mãos todos os médios, trabalhadores da casa espírita, os evangelizadores, os instrutores. Colocamos também, Jesus, aqueles que são os pastores, os padres, os bispos, missionários, papa, todos esses irmãos que assumem compromissos religiosos e de condução do seu povo. Que esses irmãos, todos nós juntos, possamos trabalhar dentro de nós o nosso melhoramento íntimo, a nossa reforma íntima. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.